Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és o mar que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Tu és fiel, tu és fiel. Aleluia, Jesus. És fiel Em todo tempo. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos. Maravilhoso, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus, obrigado. Nós te amamos, Jesus. da bondade. Louvamos, ó Deus. Aleluia, Jesus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, seguirá. Tua bondade me seguirá, Nome, Jesus. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Nós rendemos em Ti. Já está morto. Rendemos em Ti, Senhor. Você serve. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos na tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos. Nós nos rendemos a ti, Senhor Deus. Rendemos a ti as nossas vidas, nossos anseios, nossa mente, nossa casa, nosso lar. Nós colocamos tudo diante do teu altar nesta noite, porque te exaltamos, Senhor Deus, com o nosso coração. Sabemos que a tua bondade dura para sempre, o teu amor, a tua fidelidade, ela é de geração em geração. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu suprimento, pela tua cura, pela tua libertação, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela vitória que o Senhor tem feito. E nós te damos graças nesta noite por estarmos reunidos na tua presença, Senhor Deus, sabendo que o Senhor está colhendo as nossas lágrimas, sabendo que o Senhor está olhando a nossa oração, porque a tua palavra diz que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve o clamor do justo, o Senhor está atento ao nosso clamor, e nós estamos aqui hoje, nesta noite, para te louvar e glorificar, Senhor, para aprender um pouco mais de ti, para entrarmos na tua presença e sair completamente transformados, curados, edificados. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Obrigado por tudo. Obrigado por um dia o Senhor ter nos chamado. Obrigado, Jesus, por ter nos escolhido. Obrigado, Jesus, por um dia ter colocado o nosso nome na palma das tuas mãos. Obrigado, Jesus, por ter nos amado quando nós nem sabíamos quem tu eras.
Obrigado, Jesus, por ter nos guardado até aqui, e até aqui o Senhor tem nos colocado de pé, tem nos assistido, tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Cura-nos nesta noite, cura os corações, Pai. Cura cada alma que está ferida, machucada, cura o corpo que está doente, cansado. Senhor, renova as forças nesta noite, Senhor. Renova os nossos corações em nome de Jesus. Que haja vida, que haja cura, que haja libertação, que a tua presença doce esteja nos cercando nesta noite, nos abençoando com a tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado por este hino tão maravilhoso que cantamos e glorificamos a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus bondoso, que as Tuas misericórdias duram para sempre. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós te damos graças porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Amém. amados. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Atos, capítulo 9. Eu gostaria de falar um pouquinho de Saulo. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, chamada de transformando vidas. Eu creio que Deus quer transformar nossas vidas hoje, como transformou a vida de Saulo. E talvez não há um livro que fala tanto do agir de Deus, de tanta transformação de vida como Atos. Eu creio que o livro de Atos é dos livros que mais nós podemos ver a mudança das vidas, né? Como Deus mudou vidas, como Deus salvou vidas, como Deus curou vidas. E o texto de Atos capítulo 9, nós vamos ver um pouquinho daquilo que Deus fez na vida de Saulo. Nós sabemos um pouquinho dessa história aqui, que está em Atos capítulo 9, onde diz que Saulo ele respirava, né? Ameaças contra os discípulos do Senhor, a ponto de ir até o sumo sacerdote para pedir cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse os homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Atos 9, versículo 1 ao 2, né? E diz a palavra de Deus assim que Deus tem alguns métodos para mudar nossas vidas, amados. Nós muitas vezes desconhecemos como Deus quer fazer, como Deus faz conosco, mas nós podemos perceber em toda a palavra de Deus que Deus tem dois métodos de transformar vidas, de fazer vidas diferentes, trazer vidas serem abençoadas. Uma, ele faz confundindo o perseguidor. Às vezes o Senhor confunde aquelas pessoas que estão perseguindo o povo de Deus. A Bíblia diz que ele confunde os nossos inimigos. E Saulo estava ali enfurecido contra o povo de Deus. E diz a palavra de Deus que ele utiliza dois métodos: confundir o inimigo ou converter o inimigo, né? Ou trazer a conversão, né? para perto dele, trazer o inimigo para perto dele. E a palavra de Deus diz exatamente isso, né? Paulo respirava, estava louco, na sua loucura, né? Saulo, ele queria porque queria destruir os cristãos, né? Na sua loucura, ele queria abafar o cristão, ele queria matar, a ponto da sua crueldade ser tão grande que as vestes de Estevão foi lhe dado a ele, né? Sabemos disso, que as vestes respingadas de sangue de Estevão foi dado a ele. Mas o Senhor, o método que ele usa na vida de Saulo é exatamente o da conversão. Ou seja, ele muda aquele homem, ele converte aquele homem, ele transforma Saulo, na sua loucura, em um soldado do evangelho. Ele muda aquele homem das trevas, ele passa para a luz, né? Tem um texto que eu tinha marcado aqui em Juízes, Juízes, que diz assim, 14:15, diz que do comedor sai comida, né? E de corações de pedra suscita os filhos de Abraão, né? Eu estava lendo esse texto hoje, eu dizia, puxa, Senhor, o Senhor pode suscitar de pedras filhos de Abraão. E o Senhor fez isso com Saulo. Saulo, ele respirava, né, matar, né? E de repente Saulo encontra-se com Jesus, como nós vamos ver aqui, né? E isso é algo que muitas vezes não podemos imaginar até onde vai a loucura de um homem, né? Até onde que vai a determinação de um homem, né? Na sua arrogância, no seu orgulho, né? Na sua perversidade, a ponto dele querer matar. E diz a palavra de Deus que Saulo tinha contato com os discípulos, com os homens que seguiam Jesus, a ponto dele ria, ele debochava, né? Ele humilhava aqueles homens. Mas Saulo não sabia
que realmente ele seria levado para Damasco. Porque o propósito de Deus, amados, o plano de Deus, ele não pode ser vencido, ele não pode ser mudado, né? E Saulo tinha um alvo, que era ir para Damasco, prender ou matar cristãos para trazer para Jerusalém. Mas o que Saulo não sabia é que ele iria para Damasco, porque o Senhor iria converter e mudar a sua vida, iria mudar o coração daquele homem. E a palavra de Deus diz exatamente isso, que ele diz que ele, a caminho de Damasco, diz que quando ele decide ir a Damasco, né, para que pudesse satisfazer o seu desejo de matar, de prender, de destruir o cristianismo, diz a palavra de Deus que de repente aparece no versículo 4, diz que de repente ele foi tocado por uma luz, ou ele viu um brilho caindo, uma luz do céu, ao seu redor, e ele cai por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma luz impactante veio sobre ele, a ponto daquele homem cair ao chão, né? Ele foi conduzido ao chão, né? Caiu do seu cavalo, ou estava andando, não sabemos aqui, mas ele foi levado ao chão, cai, e fica ali, e a palavra de Deus diz que ele fica naquela condição de servo, e ele só vê o brilho, ele não consegue ver mais nada, ele estava ali comovido com o seu coração, ele estava ali agora olhando aquela luz, aquela voz, ouvindo alguma coisa murmurando, uma voz murmurar no seu ouvido, e a palavra de Deus diz que aquela voz, de repente, muda o coração de Saulo, porque quando Deus fala, quando Deus transforma, quando Deus ele fala, ele traz vida, quando Deus ele fala, ele traz cura, quando Deus fala, ele muda o coração do homem perverso em um homem que possa adorá-lo. E Saulo estava ali agora, e o Senhor pergunta: por que me persegues? E ele não tem ideia do que está acontecendo, porque ele estava com sua espada nas mãos, ele estava ali furioso, e de repente ele é lançado ao chão, ele cai por terra, de toda a sua alma, aquele homem é colocado ao chão, ele é colocado naquele lugar ali de posição de humilhação. E Deus nos está muitas vezes, como nós começamos a falando aqui hoje à noite, é que Deus ele pode fazer isso, ou ele vai confundir o inimigo, ou ele vai convertê-lo. E a palavra de Deus diz que para ele converter, muitas vezes ele nos coloca no chão, ele vai te humilhar, ele vai mostrar para você, como ele fez com Nabucodonosor, que eu estava lendo esses dias, né? Nós sabemos que muitas vezes é difícil esse humilhar, né? Essa humilhação que o Senhor nos leva, mas é necessário para que haja uma conversão. E diz a palavra de Deus que Saulo ficou, nesse momento, por 3 dias sem poder ver nada. Porque ele viu aquela glória, ele viu o poder, ele viu a majestade, e não podia ver mais nada que estava à sua volta. E diz a palavra de Deus que o Senhor diz aqui no versículo 4, 5, diz, quem és tu? E ele diz: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, né, chutar contra os aguilhões. Essa tradução que eu tenho aqui fala chutar, mas talvez as outras aí falam outras, né? A gente estranha quando pega a tradução nova, mas ele fala aqui chutar, ou seja, se debater, brigar, lutar, desobedecer, mas o Senhor está fazendo isso com Saulo. Às vezes o Senhor tem que fazer isso exatamente conosco. O Senhor muitas vezes nos coloca em movimento, o Senhor vê a nossa loucura, a nossa ira, e o Senhor muitas vezes, nós queremos muitas vezes fazer coisas que Deus não quer que você faça, e então nós muitas vezes não entendemos o plano de Deus, e o Senhor muitas vezes nos coloca no chão, como fez com Saulo. Muitas vezes nós queremos nos vingar de alguma coisa, ou queremos fazer algo que vai contra a vontade de Deus, às vezes ferimos, machucamos, falamos, sem saber o que estamos fazendo. E o Senhor, muitas vezes, quer mudar nossas vidas, como em Atos, o livro todo de Atos. Nós vamos ver que o livro de Atos ele é uma sequência de vidas sendo transformadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens não sabiam, não entendiam, mas o Espírito Santo estava ali mostrando, convencendo, curando, libertando. Aqueles homens estavam presos, de repente se viam soltos das cadeias, porque o Senhor estava mudando vidas, transformando e fazendo milagres. E você e eu somos assim todos os dias. A Bíblia diz que nós andamos de glória em glória, de fé em fé, e vamos sendo transformados a cada dia. Não entendemos o trabalhar de Deus. Não entendemos o agir de Deus às vezes, mas Deus está agindo e trabalhando. E Saulo, ele estava ali por 3 dias, ficou extasiado, diz a palavra de Deus, ficou sem ver nada, né? E ele ainda não entendendo, porque a mudança foi repentina.
de respirar vingança ou ódio ou querer destruir o povo cristão, agora ele está extasiado daquele que verdadeiramente é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor, diz a palavra de Deus, que o Senhor sussurra nos seus ouvidos, como Deus sussurra nos nossos ouvidos. Deus tem falado com você também, Deus tem derramado da sua presença, Deus tem falado aos nossos corações. E sabemos então que desse momento aqui de êxtase e do Senhor dizer para ele essas coisas, que dura lutares contra os aguilhões, ele manda uma ordem e diz: levanta-te agora, né? Levanta-te e vai à cidade, e lá será dito o que deves fazer, né? E diz aí versículo 6 e 7. E diz então que eles estavam viajando e pararam, ouvindo vozes, mas eles não viam nada, não viam nenhum homem. A palavra de Deus diz que de repente eles estavam. Paulo tinha que ser guiado, não conseguia mais guiar. Paulo tinha que ser levado, Saulo, né? Tinha que ser levado e não conseguia mais levar. Ele não conseguia mais andar por si próprio. Como estava visitando uma pessoa esses dias, ele disse: eu perdi minha visão por completo. E eu fazia tudo, e agora dependo de alguém para fazer por mim. Eu fazia tudo em casa, agora ela tem que cuidar de mim. Ela é meus olhos agora. E eu disse: puxa, que coisa difícil é isso, mas é assim que Deus faz conosco. Esse homem que eu fui visitar na semana passada, no sábado, era um homem totalmente ateu. Quando eu comecei a falar de Jesus para ele, quase me bateu. E eu estava na mesa dele esses dias, no sábado à noite, falando de Jesus para ele, e ele estava atento ao que eu estava dizendo. E a esposa dele estava ouvindo o que estava sendo falado, e eu dizia para ele: olha, só Jesus pode mudar a vida de um homem endurecido. Só Jesus pode mudar o coração de um Saulo endurecido. Só Jesus pode mudar o coração de homens como nós, que somos tão duros em compreender o querer, a vontade, o agir, o trabalhar de Deus. E diz a palavra de Deus, então, que de um outro lado da história, que tinha um homem chamado Ananias, e o Senhor vai lá e fala com Ananias, dizendo: olha, Ananias, tem um homem chamado Saulo de Tarso, está em tal lugar, está dizendo aqui, né? Diz aqui: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele estava orando, ou está orando, o que mostra que Deus, ele ouve as nossas orações. Deus, ele ouve quando você e eu clamamos. Deus, ele está vendo quando você ora. Deus, ele olha do céu. Jesus desce do céu quando você está orando. Ele está atento ao teu clamor. Ele está atento quando você ora. Tenho dito na igreja domingo que às vezes o inimigo diz que não adianta orar, que não vai funcionar. Mentira! Saulo estava orando e o Senhor Jesus estava vendo do céu, e ele fala com Ananias e diz: olha, Ananias, vai procurar um homem chamado Saulo, na rua direita, na casa de Judas. O Senhor Jesus dá a localização, o que ele estava fazendo, o lugar. Deus é tão tremendo que ele sabe, amados, o lugar certo para te levar. Ele sabia onde Saulo estava orando, e ele sabe onde você ora, ele sabe o endereço onde você está orando, ele envia anjos quando você ora, ele envia anjos ao teu redor, ele envia pessoas para falar com você. O Senhor conhece a tua necessidade. E a Bíblia diz claramente que de um coração cheio de vingança, de ira, de repente Saulo está o quê? Prostrado, orando, clamando, bendizendo. Que mudança ocorreu na vida desse homem? O Senhor o converteu, o próprio Senhor Jesus o converte, o próprio Senhor Jesus toca aquela vida, o próprio Senhor Jesus transforma aquela vida. Como ele tem feito com você e comigo, muitos anos atrás. Como ele tem feito com os homens nos últimos dias, como ele tem procurado corações. Saulo estava ali, agora em Damasco. O plano era ir para Damasco, só que Saulo tinha um objetivo, o Senhor tinha outro. O plano de Saulo era matar os cristãos ou prendê-los. O plano de Jesus era convertê-lo. O plano de Saulo era trazer aqueles homens presos para Jerusalém. O plano do Senhor Jesus era mantê-lo preso junto dele. Porque eu estava lendo um texto hoje de manhã, e o Senhor dizia: eu sou o Senhor que te prendo, eu te cativo, eu te pego no colo, não deixo sair de perto. E por mais que você e eu muitas vezes pensamos em nos afastarmos de Deus, Ele não deixa, Ele não permite.
Porque ele tem uma promessa, ele te ama, ele te escolheu, ele te amou. Paulo, estava lendo os textos de Paulo hoje. Hoje eu estava com Paulo na cabeça desde manhã. E o Senhor falava comigo, aquelas passagens que quando ele dizia, não, não vivo eu, mas Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele dizia, eu, Paulo, escravo de Cristo, soldado de Cristo. Ele tratava a igreja como se fosse uma guerra. Ele tratava a casa de Deus como se fosse uma guerra, um soldado valente. E, amados, nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, nós precisamos deixar que Deus mude as nossas vidas, os nossos pensamentos. Deus está querendo mudar nosso coração, Deus está querendo mudar nossas palavras, Deus está querendo mudar os nossos pensamentos. Deus tem procurado você e eu de noite, nós não estamos compreendendo a altura, a largura, a profundidade daquilo que Deus quer fazer conosco. Nós não estamos procurado na igreja, e a igreja, nós somos o corpo, a igreja de Cristo, o templo do Espírito Santo, e muitas vezes não estamos compreendendo aqui a vontade que Deus quer, e todos estão falando a mesma coisa, Jesus está voltando, Jesus está voltando, nós estamos sendo impactados por isso, porque estamos sentindo um fogo santo em nossos corações, por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pecado, arrume-se, conserte-se, arrependa-se, vida, a tua casa, o teu lar, seus pensamentos, sua vida com Deus. Saulo não tinha ideia do que estava para acontecer em Damasco. Às vezes nós não temos ideia do que está para acontecer conosco. Às vezes não temos a direção que a nossa vida está tomando. Nós nunca imaginamos que estaríamos aqui hoje desse jeito que nós estamos. Mas o Espírito Santo já sabia, e a Bíblia diz lá que Deus conhece os nossos caminhos, Deus conhece você muito bem, a ponto de dizer a palavra de Deus aqui que ele estava o quê? Orando. Ele sabe o que você faz, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você imagina, ele sabe aonde você vai, ele conhece os nossos planos, amados, ele conhece o nosso andar, ele conhece tudo em nós, ele sabe de tudo. Em vão é tentar esconder alguma coisa do Senhor. Vão é tentar deixar que tentar se apagar, como fez lá Adão e Eva. Quando Adão vai se esconder debaixo das árvores lá, e o Senhor Deus pergunta: por que está escondendo de mim? Até ontem nós conversávamos como duas pessoas livremente. O que mudou entre nós? O que mudou entre nós? O Deus pode mudar a tua vida, como fez com Saulo. O quanto Deus pode mudar você e eu. O quanto o Senhor pode mudar as nossas vidas. O quanto querer de Saulo cai e o querer de Deus prevalece. O quanto que você vai dizer: Senhor, já não sou eu mais quem vive, mas o Senhor que vive em mim. Estamos sendo muitas vezes humilhados, pisados, colocados de lado, somos chamados de tudo quanto é nome. As pessoas riem de nós, debocham, mas o nosso Deus, ele está ali dizendo, lá do céu, ele está orando nesta noite. Amados, o Senhor sabe quando você está em luta, o Senhor sabe quando você clama, o Senhor sabe quando você está orando, como diz a palavra de Deus, ele colhe as tuas lágrimas, ele pode suscitar de pedras um filho, pode se endurecer e transformá-lo, pode. Ele pode fazer algo novo nas nossas vidas nessa noite? Pode. Deus quer fazer conosco nesta noite. Ele está procurando você nesta noite. Ele está procurando os nossos corações. Ele tem procurado você nas madrugadas. Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui temos sido acordados de madrugada, mas nos sentimos tão cansados e não temos forças para estar fazendo o quê? Orando. A ponto de Isaías perguntar: onde estão os atalaias? Onde estão os que oram? Onde estão os que intercedem? Nós fomos no passado fazendo tanto e nós estamos fazendo tão pouco. Porque os homens oravam tanto e nós oramos tão pouco. Na presença de Deus, nós gastamos tão pouco tempo na presença do Pai. Saulo, de perseguidor, ele foi perseguido por Jesus Cristo. Aleluia. Olha que maravilha. Saulo, de querer matar, destruir, ele foi agora impactado pelas flechas do Senhor dos Exércitos, pela espada do Senhor, pela espada cortante, a palavra viva que penetrou o coração de Saulo. Saulo, de um homem perverso, ele torna-se um amante, um apaixonado pela causa de Cristo, a ponto de morrer, se necessário for.
Saulo, de um homem de um coração perverso, ele transforma-se em um homem cheio do Espírito Santo, um homem que não tem mais reações, um homem que muitas vezes foi levado em prisões e foi chicoteado e foi machucado, foi ferido, mas não abria sua boca porque ele carregava as marcas de Cristo. E você e eu estamos carregando às vezes as marcas de Cristo. Muitas vezes queremos reclamar, dizemos, Senhor, olha o que está acontecendo comigo. O Senhor não está me ouvindo mais. Não, amado. Deus está ouvindo o teu clamor, eu tenho certeza que nesta noite, e o Senhor quer falar de nós, olha, o meu filho está orando, o meu filho está me ouvindo, o meu filho está atento. Eu estava lendo um pouquinho do Deuteronômio essa semana, e diz ali que como o Senhor procurava aquele povo lá atrás de Moisés, como Deus queria estar perto deles, amados, e o povo fazia de tudo para estar longe. Como Deus quer estar perto, nós queremos estar longe. Como Deus te ama e nós muitas vezes estamos cansados. É como os dizia domingo numa igreja: dentro de nós habita duas pessoas, a carne e o espírito, o carnal, o espiritual. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. A carne está cansada, o espírito quer orar. O carnal, ele quer viajar, o espiritual quer estar na presença do Pai. O carnal, ele está lá desanimado, cansado, quer ficar na frente da televisão vendo o jogo. O espiritual quer estar na presença do Pai, glorificando o nome dele. Dois homens, duas vidas, que uma contra a outra todos os dias. E a nossa luta é constante. Mas o Senhor está dizendo: olha, Ananias, vai à rua direita, porque Saulo está orando. Mas, Senhor, aquele homem lá tão perverso, como é que eu vou lá falar com ele se ele me matar? Não, você não está entendendo, Ananias. Saulo foi transformado. Você não está entendendo, Ananias. Eu me encontrei com ele, mudei o coração daquele homem. Você não está entendendo, Ananias, que eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu curo quem eu quero, eu chamo quem eu quero, transformo quem eu quero, eu faço vida de novo, viver de novo quem eu quero. Você não está entendendo, Ananias. E eu vejo que nesse passagem de Atos capítulo 9, está acabando, né? Deus trabalha com três pessoas: Saulo, Ananias e o próprio Senhor. Três estão em jogo: a vontade de Saulo, que era de matar, destruir, a vontade de Jesus, que era de conversão, e a vontade de Ananias, que diz: Senhor, mas eu não posso falar com ele. Mas de repente Jesus fala: Ananias, eu toquei aquela vida, ele é meu filho agora, e ele vai pregar o meu evangelho, eu o escolhi, eu o chamei, e ele vai pregar aos gentios, ele foi separado por mim, eu falei com ele face a face, eu mudei aquele homem, oh aleluia, Deus tem falado conosco face a face. Deus tem te chamado. Por isso, nesta noite, não deixe que o inimigo tente tirar a tua alegria de ser um servo do Senhor, porque se aqueles homens suportaram tantos, e Atos, o inteiro livro de Atos, nós vamos ver que aqueles homens suportaram grandes provas e grandes provações, e a Bíblia diz que de todas elas o Senhor os deu vitória, o Senhor libertou, o Senhor curou, o Senhor sarava, o Espírito Santo se movia. Eu fui dizer para mãe esses dias: mãe, o Espírito Santo está gemendo. O Espírito Santo tem procurado estar conosco, o Espírito Santo está nos chamando de volta, o Espírito Santo está tocando as nossas vidas, povo meu. Deus está dizendo para nós nesta noite: é tempo de nós não ficarmos naquela geleira, muitas vezes nós queremos ficar. O Espírito Santo está sussurrando aos teus ouvidos, aos meus ouvidos nesta noite. Ei, por quê? Porque lutas contra mim, filho meu? Por que está lutando contra a minha palavra? Porque é duro recalcitrares contra o meu aguilhão. Duro. Nós queremos brigar com Deus e justificar em vez de confessar, justificar em vez de nos humilharmos, justificar em vez de buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Ei, pecador, ei, você que está no erro, ei, você que está enfermo, o Senhor Jesus te cura. Eu li um texto hoje, Deus fala: Senhor, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Levante nesta noite e diga: Senhor, o Senhor é minha cura, o Senhor é meu libertador, o Senhor é minha vitória. O Senhor, ainda que os meus olhos não veem, Senhor, eu creio nas tuas promessas e eu te glorifico nesta noite. Salve, assim como nós, um dia fomos impactados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei o grau que nós estamos de comunhão, de vida, de intimidade,
de permanência na presença de Deus, como João 15 diz: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês, e eu vou abençoar vocês, e eu vou estar com vocês, porque o Senhor quer estar conosco. Você é a menina dos olhos de Deus, o Senhor está olhando por nós nesta noite, e você diz: mas o Senhor não está vendo a luta que eu tenho enfrentado. Amados, luta nós vamos ter até o fim, mas a palavra de Deus diz que de todas elas nos livrou o Senhor. Deus está dizendo para você e para mim que de todas as lutas, todas as tribulações, de todos os problemas que você e eu temos enfrentado, Deus tem nos abençoado. Saulo, quando sai desse cenário de Atos capítulo 9, e ele vai se afastar, ficar 3 anos lá na Arábia, falando com Deus, sendo treinado por Deus, pelo próprio Senhor Jesus, aquele homem nunca mais foi o mesmo. A ponto de ser chamado de louco, a ponto de ser dizer, o rei falar para ele lá: olha, você está querendo me confundir. E Paulo responde: antes eu pudesse te converter e mostrar aquilo que o Senhor fez na minha vida, antes você pudesse ver, porque Paulo agora estava totalmente cheio da glória, da poder, da majestade. E a pergunta que eu te faço é: o quanto o Senhor Jesus pode mudar as nossas vidas? O quanto o Senhor Jesus pode pegar o nosso coração frio e transformar em um coração aquecido, cheio da glória, do poder e da majestade? O quanto Jesus pode impactar a igreja? O quanto Jesus pode impactar o povo dele através de você, da minha vida, de quem está nos ouvindo, se Deus puder mudar? Nunca mais Saulo foi o mesmo. E nunca mais aquela igreja foi a mesma. Nunca mais Saulo foi o mesmo homem. Nunca mais Saulo pensou em matar cristãos. E eu vejo as pessoas dizendo: puxa, eu queria ser como Paulo. Mas aí Paulo fala muitas vezes: eu aprendi a ter fartura, aprendi a não ter nada. Eu muitas vezes fui chicoteado, ferido, machucado por causa de Cristo. Muitas vezes colocado para fora das sinagogas, das igrejas. Muitas vezes ridicularizados, mas vencedor, apaixonado, um homem temente a Deus, um homem que dizia: Senhor, já gostaria de estar contigo, mas se tu quiseres que eu fique aqui, eu vou ficar. Para mim, eu já estaria aí. Nós muitas vezes queremos estar lá, apesar que eu vejo alguns cristãos dizendo que não quer nem que Jesus volte ainda. O Espírito Santo e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus, buscar o seu povo, vem buscar os teus filhos para um lugar que manda leite e mel, porque deixa eu dizer e terminar com isso: Deus não preparou você e eu para morarmos no deserto. Deus preparou-nos para entrarmos na terra de Canaã. Deus preparou-nos para entrar em uma terra que mana leite e mel. Deus não preparou você para morar 20, 30, 40 anos no deserto. Mas Deus chamou você por uma terra de vitória, uma terra abençoada. A teu lugar é uma terra abençoada. Aquilo que Deus tem para nós é uma terra abençoada. É uma promessa que Deus nos faz. Ele não mente, ele não muda, ele não volta atrás. Por isso ele tem clamado: igreja, desperta-te. Vamos, igreja, volta para mim. Volta o teu coração, os teus olhos, a face, o teu clamor. E eu quero terminando dizendo que se Jesus sabia que Paulo estava orando, será que Jesus sabe que nós também temos orado? Será que você tem ouvido murmurar, o sussurrar do Senhor Jesus no teu ouvido? Você tem escutado Deus falar o quanto Ele te ama? Nós cantamos um hino maravilhoso, que é a bondade de Deus. É tão grande a bondade de Deus. É tão grande a misericórdia de Deus. É tão grande o amor de Deus. É tão grande a fidelidade de Deus. Cada um de nós, ei, eu mudei os meus filhos, eles são diferentes agora. A ponto de alguém amanhã encontrar contigo e poder dizer: olha, eu vejo alguma coisa diferente dentro de você. Eu não sei o que é, mas eu quero que está dentro de você. E é como o irmãozinho que estava na igreja esses dias cantou, ele disse aquela passagem de Pedro e João, né? Na entrada lá do templo: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Amados, Deus está chamando novos Paulos nesta noite. Deus tem chamado mulheres e homens cheios do Espírito Santo. Por isso que Deus está falando, transformando vidas.
Deus quer nos transformar nesta noite em homens e mulheres cheias da tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te damos graças, Pai. Nós te louvamos pela tua presença e te louvamos por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite, Senhor Deus, e te pedimos, nos transforma como o Senhor fez com Saulo. Tira essa dureza do meu coração, a teimosia. Tira, Senhor Deus, aquilo que muitas vezes vai contra a tua palavra e quebranta-nos nesta noite, Senhor Deus, a ponto de nos humilharmos diante de ti, Senhor. Coloca-nos no chão, sim, se necessário for, Senhor Deus, mas transforme as nossas vidas nesta noite, Senhor. Se aquele homem que respirava vingança, aquele homem respirava ódio, foi transformado em um baluarte nas tuas mãos, e uma flecha polida em tuas mãos. Transforma-nos nesta noite uma flecha polida, os lares, as famílias, os casamentos. Senhor, transforma os filhos. Senhor, transforma as igrejas. Senhor, transforma o coração dos pastores. Senhor, transforma o coração dos teus pequeninos, das crianças, das tuas crianças, Pai. Transforma o coração daquele que nos ouve nesta noite, Senhor Deus, chora e diz, Senhor, eis-me aqui nesta noite, e o Senhor no céu está dizendo, Ele está orando, Ele está orando. O Senhor sabe que você tem clamado, o Senhor sabe que você tem orado. O Senhor sabe que você tem orado a Ele, clamado, Ele está dizendo, filho, eu vou te abençoar sim, eu tenho aberto portas, eu tenho colocado você de pé todas as manhãs, ainda que você queira desistir, ainda que você queira parar, mas você não pode, sabe por quê? Porque o Senhor te encontrou a caminho de Damasco, porque o Senhor te encontrou a caminho de destruição, e o Senhor mudou o teu coração e o meu coração, o Senhor tem mudado as nossas vidas, o Senhor tem mudado cada um de nós. Senhor, transforma as nossas vidas em um tição tirado do fogo. Transforma-nos em um tição tirado do fogo nesta noite, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos a andar perto de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Revela os Teus planos, a Tua vontade, o Teu querer, o Teu trabalhar. Revela os nossos corações que estão famintos nesta noite, Senhor Deus. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, Pai Todo-Poderoso. Cerca as nossas vidas, nossas casas, nossos lares com o Teu Espírito Santo, com Teus anjos. Senhor, envia, como o Senhor fez em Atos, como o Senhor fez em Atos capítulo 9. Faz um movimento nas nossas vidas nesta noite, Senhor. Faz um movimento nos nossos corações, Pai. Porque eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu abençoo estas vidas que estão reunidas aqui hoje. Eu abençoo cada família aqui representada, cada lar, cada casa, cada pai, cada mãe, cada filha. Senhor, fortalece essas mãos, colhe essas lágrimas que o Senhor estão sendo derramadas, Senhor, e transforme essas lágrimas em cantos de vitória. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esses momentos que o Senhor tem nos dado juntos, Pai. Obrigado por essas terças-feiras que o Senhor tem preparado para nós, onde ficamos em comunhão com os irmãos que tanto amamos, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Abençoe cada vida que está aqui hoje. A Débora, a Maeli, a Valquíria. Eu não sei se eu não consigo ver mais pessoas, mas Senhor, vai abençoando se tiver mais. Mas se não tiver também, abençoe estas vidas nesta noite. Abençoe suas casas. Multiplica as bênçãos nesta